Olá pessoal, chegou a hora de treinarmos as questões, de resolvermos as questões de constitucional da prova de técnico judiciário área administrativa do TRT segunda região. Foram boas as questões? Foram ok, porque eu preferi as questões de analista judiciário área judiciária. Os temas tradicionais em quase todas as questões de técnico, mas a redação em alguma delas que a gente vai ver, uma redação um pouquinho mais truncada. Eu vou mostrar para vocês questões, lembrando que nós não temos acesso à prova original de vocês, por isso são imagens, de prints que nós usamos, porque é necessário fazer assim hoje pelo formato da FCC, mas dá para a gente ter uma noção, dá para a gente conversar sobre a prova. Se ficar com dúvida, me manda mensagem que a gente conversa sobre a sua dúvida. Vamos lá! Questão 21. A FCC tem um costume, de colocar itens, 3, 4 itens, para depois você trabalhar, para falar quais estão corretos. Então, item 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos estados e do DF dos municípios. Provavelmente aqui é mais fácil olhar logo qual que é a pergunta para confirmar, porque senão a gente vai ficar aqui divagando. Olha lá embaixo. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Perfeito. Então quer saber a competência da JT. Então volta. É competência da JT julgar as ações oriundas da relação de trabalho? Sim. Abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos estados, DF, municípios? Sim, tá bom? É competência da JT. Taxativa, tá na Constituição, expresso. 2. Compete também à JT todos os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. Tá, verdade. Inclusive entre eles e o STJ. Não, espera aí. STJ é outra justiça. STJ não entra, tá bom? Porque é como se eu estivesse discutindo a justiça especializada do trabalho, ela avançando sobre a justiça comum, que é cuidada pelo STJ. Não faz sentido nesse caso. Aqui eu teria que discutir em outro tribunal, mas não é na justiça do trabalho. 3. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Por exemplo, o auditor do trabalho aplicou uma penalidade, lavrou um auto de infração em razão de uma conduta irregular, desrespeitando a CLT, desrespeitando o artigo 7º da Constituição Federal. A competência da JT? É competência da JT. Então, houve atuação do auditor do trabalho, aquele auto de infração poderá ser questionado na Justiça do Trabalho. Assim, a alternativa correta tem que ser aquela que apontou o item 1 e 3. Então, 1 e 3, alternativa A. A alternativa E está errada porque disse apenas 3. Se tivesse colocado item 3, correto. Mas se eu não falou que era apenas o 3, errado. Então, a alternativa correta da questão 21 era a alternativa A. E onde está na Constituição? Artigo 114. Então, compete à JT. Inciso 1º. Ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, União, Estados, DF e municípios. Era o primeiro item, tá? Então, já está batendo com vocês. O item 1 era o inciso 1º. 2. Sob greve, não. 3. Sindicato, não. 4. Mandado de segurança habeas corpus da data, não. 5. Conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. Perfeito. Ressalvado o disposto 102.1o. O 102.1o diz que a competência do Supremo Tribunal Federal, aqueles conflitos envolvendo o STJ com o TST, por exemplo, vai para o Supremo. Por isso que aquele o item 2 estava errado. 6. Também não caiu naquela questão. 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Perfeito. Então aqui nós temos os 3 itens que apareceram em prova.
Próxima questão, questão 22. A edição de medida provisória. Então agora o foco é medida provisória. Com força de lei. Tá, toda MP tem força de lei. Lei ordinária. Sobre a organização do Ministério Público. Ih, será que pode? Sobre a organização do MP, a carreira, a garantia de seus membros. Pode isso por medida provisória? Não, não pode. Medida provisória, ela não vai tratar de assuntos sensíveis. Até porque a medida provisória ela é feita pelo presidente da República, tem um prazo limite de 120 dias, se não for convertida a MP, ela morre. Então, nem tudo o presidente poderá fazer via medida provisória. Então, onde fala que é permitido, errado. Não é permitido, não é permitido e não é permitido. Mas continua. Permitida desde que haja relevância e urgência. Tá, MP, a medida provisória ela é feita com relevância e urgência, mas não sobre o assunto. Devendo sua votação ser iniciada no Senado. E aí? Você poderia até não lembrar então do começo, mas vamos pensar no seguinte. O presidente da República, ele faz a medida provisória, tá? A MP. E ele tem que enviar para o Congresso Nacional. Quando chega dentro do Congresso, primeiro, vou colocar aqui, primeiro, vai passar por uma comissão mista de parlamentares para verificar os requisitos dessa medida provisória. Depois disso, começa a votação na Câmara dos Deputados. Depois que passa na Câmara, aí vai para a revisão do Senado Federal. Sempre que vem de fora um ato, pode ser já o projeto de lei, pode ser o projeto de lei normal, né, ou o projeto de conversão da medida provisória em lei, sempre começa pela Câmara. Para algo começar no Senado, tem que ser um projeto de lei feito por um senador. Caso contrário, todos os projetos de lei, projeto de lei pura, né, a lei ordinária, lei complementar, ou projeto de conversão da MP em lei, sempre a votação vai começar na Câmara e não no Senado. Então essa alternativa ela está errada, não começa no Senado. B. Não era permitido, sendo também permitida a edição de medida provisória sobre a organização do Poder Judiciário. Mesma coisa, tá? Não pode sobre o MP, não pode sobre o Poder Judiciário. C. Vedada, verdade. Sendo, porém, permitida a edição de medida provisória sobre a organização... Gente, se não pode o MP, como é que pode o Poder Judiciário para a mesma coisa? Não pode. Errado. D. É vedada. Correto. Sendo também, dentre outras hipóteses, vedada a edição de medida provisória sobre a organização do Poder Judiciário. Verdade. Então, a alternativa correta é a alternativa D. E. Permitida, desde que haja relevância e urgência, devendo sua votação ser iniciada na Câmara. Então, pode até ficar na dúvida aqui, tá? Mas não é permitida MP para mexer na organização do Ministério Público ou mexer no Poder Judiciário. Lembrando que o Ministério Público é uma instituição de Estado, então tem que ter uma proteção maior. E o Poder Judiciário tem que lembrar também, não é, que eu tenho que ter o respeito à não ingerência de um poder no outro. Tem aqui uma segurança maior. Daniel, onde que fala o que não pode ser tratado em medida provisória? MP aparece no artigo 62 da Constituição. E o parágrafo primeiro é que fala o que não pode. Então, quais são os assuntos sensíveis que eu não posso tratar? Olha lá. Trouxe aqui alguns pontos. Medida provisória não pode ser feita sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral. Também não pode direito penal, processual civil. Não pode, agora entra a questão, sobre a organização do Poder Judiciário e nem sobre a organização do MP, está no mesmo pacote. É só você fazer uma associação às garantias dos membros do MP. Não são as mesmas garantias dos membros do Poder Judiciário? As vedações dos membros do MP não são as mesmas vedações dos membros do Poder Judiciário? Pois é, entra aqui no mesmo lugar. Também não pode sobre a carreira e garantia de seus membros. Ok. Também sobre orçamento, a não ser o crédito extraordinário. 2. Que vise a detenção ou sequestro de bens, da poupança popular. Não pode sobre lei complementar, porque a natureza é de lei ordinária, então não posso tratar de assunto de lei complementar. E de projeto de lei que já foi aprovado no Congresso, estava esperando só a sanção ou veto do presidente. Aí o bonito, em vez de sancionar ou vetar, o bonito vai lá e faz MP. Não pode.
Certo? Artigo 62, parágrafo 1º. Questão 23. Questão típica para a prova de técnico. Januária, ela tem 2 filhos que são estudantes. Então veja, ela tem Alício. Alício tem 17 anos de idade, tá? E ela tem outro filho, o Aparício. Alício e Aparício, né? Para poder rimar. Ele tem 14 anos de idade. Pronto. Quando aparece isso, falando que ela tem 2 filhos, 17 e 14, é uma questão típica, né? Perguntando sobre relação de emprego, relação de trabalho. Se pode ter emprego ou se pode ter um trabalho. É típico cair isso em prova. Menor de idade pode trabalhar, tá? E se ele pode em qualquer atividade, inclusive uma atividade insalubre, inclusive uma atividade perigosa, pode? Ou um trabalho noturno? Vamos lá. Objetivando que eles sejam inseridos no mercado de trabalho, Januária, que exerce trabalho diurno considerado insalubre em determinada empresa privada, deseja conversar com o departamento responsável na empresa para que seus filhos passem a exercer imediatamente a mesma função que ela, no mesmo local, para assim receberem também o adicional de remuneração respectivo. Então ela quer que eles trabalhem no mesmo local que é insalubre. Tá bom? Era de dia, mas era insalubre. E para ganhar o mesmo adicional de insalubridade. Nessa situação, com base apenas nas informações fornecidas. Então não pense em outros assuntos, tem só o que está aqui. Apenas Alício poderá realizar a atividade laboral insalubre. Pode? Não. Menor de idade não pode trabalhar em atividade insalubre, perigosa ou no período noturno. É nenhum pode. Então Alício pode? Não, Alício não pode. Por ter mais de 16 anos. Não, ele pode trabalhar, mas não nessas condições. B. Nenhum dos dois poderá. Correto? Correto. Nenhum dos dois. Insalubre pretendida por Januária. Pois é vedado qualquer trabalho aos menores de 8 anos? Não. Negativo. Maior de 16, menor de 18 pode trabalhar. E o maior de 14, menor de 16, ele pode ser aprendiz. Aí fala, podendo apenas Alício exercer a atividade como na condição de aprendiz, menor aprendiz, que é permitida a partir de 16 anos. Não, entre 14 e 16 já vale o menor aprendiz. C. Nenhum dos dois poderá realizar qualquer trabalho. Verdade. Não, qualquer trabalho não pode esse trabalho. Então pode, pode. Então tá errado. Inclusive como aprendiz? Não. D. Alício e Aparício poderão realizar a atividade insalubre? Não podem. E nenhum dos dois poderá realizar a atividade laboral insalubre pretendida por Januária, correto? Pois Alício é vedado o trabalho noturno, tá bom, mas ali era diurno, não é? Não era diurno? Era. Januária exerce trabalho diurno considerado insalubre. Onde está falando que seria à noite? Deixa eu procurar. Passem a exercer já da mesma função no mesmo local. Não sei por que veio noturno. Tá, não, só continuou. Então ele não pode trabalhar noturno, tá bom. Perigoso e insalubre, tá, então ok. E Aparício é proibido qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. Verdade, aprendiz pode, porque ele tem 14 anos de idade. Então a alternativa correta era a alternativa E. Vamos ver o que diz lá no artigo 7º. Artigo 7º, inciso 23. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Então, nenhum menor poderá trabalhar à noite, trabalho perigoso ou insalubre. E não pode qualquer trabalho a menor que 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, pode ser um aprendiz com 14, com 15, com 16, pode ser também com 17, tá bom? Anos, pode ser aprendiz, olhando o texto da Constituição Federal. Então, aprendiz a partir de 14 anos de idade. Certo? Mas menor que 16, só na condição de aprendiz e a partir de 14. Questão 24.
Outra questão típica, boa, não é? Começou a falar que estrangeira, começou a falar, é questão típica de nacionalidade. Vamos lá. Para responder questão de nacionalidade, você tem que separar o nome e condição. Então eu tenho Lourdes, ela é estrangeira e reside no Brasil há 17 anos. Então ela é estrangeira e ela reside no Brasil há 17 anos de modo ininterrupto, tá bom? Ela não tem condenação penal e possui idoneidade moral. Bacana. Então ela preenche os requisitos para pedir a naturalização brasileira. E ela deseja requerer a nacionalidade brasileira para vir a se tornar ministra do Supremo. Aí lascou, não é? É normal a banca colocar sobre brasileiros e cargos públicos. Nós temos alguns cargos porque, por uma questão de soberania estatal, só podem ser ocupados por brasileiros natos. Entre eles eu tenho o ministro do STF. Então ela pode, Lourdes, ser ministro do STF? Não, então vou colocar, porque Lourdes ela poderá ser naturalizada brasileira. E por ser naturalizada, ela não pode ser presidente da República, não pode ser vice-presidente da República, não pode ser presidente da Câmara, nem do Senado e nem ministra do STF. Já o seu irmão Rony, agora é outra pessoa. Vamos lá mudar para o Rony. Rony, laranja não ficou legal não, Daniel. Deixa eu mostrar aqui para o Rosa. Rony, ele nasceu no Brasil enquanto seus pais estrangeiros aqui estavam visitando familiares. Tá bom. Então, nesse caso, ele é brasileiro nato. Ele tem 36 anos de idade. Vive no Brasil há mais de 20 anos e pretende candidatar-se a vice-presidente da República. Beleza, aqui pode. Ele só não seria considerado brasileiro nato se os pais dele, estrangeiros, estivessem aqui no Brasil quando ele nasceu, trabalhando para o país de origem, trabalhando no consulado daquele país, que não era o caso. Então ele é brasileiro nato. Nessa situação, com base em apenas informações fornecidas, aí fala Lourdes, então começa por ela, depois a gente vai olhar o Rony. Lourdes não poderá se naturalizar brasileira. Errado, ela pode, já preenche requisitos, já está há 17 anos, é 15, né, o nosso prazo. Quando não vem país fala língua portuguesa, se viesse país de língua portuguesa era só 1 ano. Então não poderá se naturalizar brasileira. Errado. Pois está no Brasil há menos de 20 anos. Errado, é 15 o nosso prazo. Não podendo, portanto, exercer o cargo do que pretende. Aqui é verdade, não pode mesmo. E Rony, por ser brasileiro nato, poderá se candidatar e eleito exercer o cargo que pretende. Perfeito, tá? Mas a alternativa está errada. B. Não poderá se naturalizar brasileira. Errado, pode sim. Pois está no Brasil há menos de 20 anos. Tá errado. Mas poderá, como estrangeira, desde que fale em português, ter o cargo de ministra do STF? Não, né? Não pode. E Rony, por não ser brasileiro nato. Errado, ele é brasileiro nato. Então, alternativa B, errada. C. Poderá naturalizar-se brasileira. Verdade. Verdade. Mas não poderá exercer o cargo que pretende. Verdade. E Rony, por não ser nato, ele é brasileiro nato. Tá errado. D. Então, mais uma errada. D. Poderá naturalizar-se brasileira. Sim. Mas não poderá exercer o cargo de ministra do Supremo. Verdade. E Rony, por ser brasileiro nato. Verdade. Poderá se candidatar e ser eleito e exercer o cargo que pretende. Verdade. Então, a alternativa correta D. Alternativa E. Poderá naturalizar-se brasileira. Verdade. Mas não poderá exercer o cargo que pretende. Verdade. E Rony apenas se naturalizar brasileiro. Não, errado. Ele é nato. E se ele fosse naturalizado, ele não poderia ser candidato a vice-presidente. Tá bom? Nato pode, naturalizado não pode. É cargo de soberania. Então a alternativa correta, alternativa D de dado. Sobre nacionalidade, artigo 12. Vou te mostrar aqui. Questão boa, gostosa essa. Eu coloquei só os pontos que envolvem a questão. Então, são brasileiros natos quem nasce no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, como era o caso do Rony. A condição é que esses pais não estivessem no Brasil a serviço do país de origem deles. Aqui no caso do Rony, eles estavam apenas de passagem.
Naturalizado. Quem pode pedir naturalização? Aí eu trouxe o caso aqui da Lourdes. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Agora, os cargos privativos de brasileiros natos, do presidente até ministro do STF, a questão cobrava o vice e cobrava ministro, tá bom? Também não admite carreira diplomática, nem oficial das Forças Armadas e nem ministro de Estado. Certo? Questão 25. Suponha que o presidente da República tenha viajado para o Canadá. Aliás, essa questão, né, no Detona, eu abri com esse tópico no Detona. Então, o presidente viajou para o Canadá. Assumindo a presidência, na verdade não assumindo a presidência, assumindo o exercício da presidência do país, o vice-presidente. Só que o vice-presidente também precisou viajar para fora do país. O que ocorreu antes do retorno do presidente. Nessa situação de ausência temporária, tanto do presidente como do vice, e com base apenas nas informações fornecidas, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. Vamos lá, aquela história de quem é que cuida da lojinha. Deixa eu pegar aqui. Então, quem cuida da lojinha? Eu tenho aqui o presidente da República. Se o presidente se afasta por algum motivo, vem o vice. Se o vice não está disponível, vem o presidente da Câmara dos Deputados. E por que da Câmara primeiro antes do Senado? Porque a Câmara representa o povo. Se não estiver disponível, vem o presidente do Senado Federal. E se ele também não estiver disponível, vem agora o presidente do STF. Tem mais alguém? Não, não tem mais ninguém. Para por aqui. Certo? Então, voltando lá. Não está o presidente, não está o vice. Quem vem? É o presidente da Câmara? É. Depois a do Senado? É. Depois a do STF? Sim. Sendo que nenhum deles é cargo privativo de brasileiro nato. Opa. Não é soberania isso aqui? Então todos eles são privativos a brasileiros natos. Todos. B. Vem o Supremo? Não. O Supremo é o último. Então o Supremo também não é o último. Senado? Não, que é o segundo. Então alternativa E. Vem o presidente da Câmara. Depois vem o presidente do Senado, depois do Supremo, sendo os cargos de presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do STF privativos de brasileiros natos. Correto, assim como o presidente da República e o vice. A alternativa E é a alternativa correta. Então, trazendo aqui para vocês, artigo 79, substitui o presidente, no caso de impedimento, o vice. Tá bom? Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice ou da vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados para o exercício da presidência o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Certo? E sobre ser nato, nós já até vimos, né, na questão de nacionalidade agora mesmo. Naquela historinha da Lourdes e do Rony, eu mostrei para vocês que esses cargos são de brasileiros natos. Questão 26, última questão da prova do TRT 2ª Região para técnico de Direito Constitucional. Cabe ao Supremo Tribunal Federal. Então, caindo aqui sobre competência Supremo. No Detona, eu trouxe para vocês competência Supremo, só que eu só trouxe 3, né, competências, e das 3 eu acho que só uma apareceu aqui para vocês. Mas vamos lá. Compete ao Supremo de modo originário. Então é uma ação que vai começar no Supremo. Para começar no Supremo tem que ser algo da nata. Não vai chegar gentalha no Supremo, não é qualquer coisa no Supremo. São só 11 ministros, nem dariam conta. Item A. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado... Faz sentido ser ministro de Estado julgado por infração penal no Supremo? Faz. Também de crime de responsabilidade? Também. Só não vai se fosse um crime de responsabilidade conexo com o do presidente, que é o Senado. Mas aqui não está falando de conexão. Também os comandantes da Marinha e do Exército da Náutica. Perfeito. Vai tudo para o Supremo se for crime, tá? Chefe de missão diplomática. Será que vai? Ah, você tá com dúvida.
Ah, você está ali agora, então, questionando se seria o caso do Supremo julgar ministro de Estado, comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica? Gosto dessa preocupação, gosto. Você está achando que não é? Não tem problema. Eu apago com vocês, eu gosto disso. Apago daqui. E a gente vai olhar com calma. Então, deixa o A para depois. Vamos para o item B. Habeas corpus quando o coator for tribunal superior. Tá bom? Habeas corpus quando o coator for tribunal superior. Faz sentido, não é? Porque se é tribunal superior, nenhum deles vai poder julgar no caso? Tá, tem sentido. Tá bom? Ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos à jurisdição do Supremo. Tá, faz sentido também, já é para o Supremo. Ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em única instância. Tá, tem sentido a alternativa B. Tem sentido. Vamos agora para a alternativa C. Alternativa C. C. A ação em que pelo menos metade dos membros da magistratura sejam diretamente interessados. Faz sentido quando a gente fala, não, é a metade, né? Metade não é pouco? Eu acho, viu? Eu acho. Na verdade, quando você olha o artigo 102, que trata das competências do Supremo, teria uma ação contra todos os membros da magistratura, não metade, tá? Não metade. Ok? Não metade, tá bom? Todos os membros da magistratura. Agora, quando é metade, seria a metade dos membros de um tribunal. Aí depois fala, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam diretamente interessados. O final tá certo. Tá? Mas o começo é ação contra todos os membros. D. Ação direta de inconstitucionalidade de lei, tá? Vai começar na de ato normativo federal estadual. Perfeito. Cujas decisões definitivas de mérito produzirão eficácia contra todos. Erga omnes, verdade. É efeito vinculante, verdade. Mas aí vai falar exclusivamente. Partícula redutora. Exclusivamente com relação aos demais órgãos do judiciário. Errado. Realmente, vincula o resto do judiciário. Vai vincular o resto do judiciário. Mas vincula também a administração pública. Não vincula a atividade legislativa. Então, quando disse exclusivamente, a alternativa ficou errada. E a alternativa E. Ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. É lá no Supremo? É. Mas e estadual? Não. Não existe ADC a ser julgada no Supremo contra a norma estadual. É só a DI. A DI pega estadual. A ADC não. Devendo o Procurador-Geral da República ser previamente ouvido, e o AGU também, para defender o ato. Aliás, a literalidade fala que o AGU tem que defender o ato, né, ou o texto impugnado. Tá bom, mas quando falou estadual, tornou-se a alternativa errada. Então, E errada, D errada, a C está errada, a B parece certa, mas eu volto para A, que foi aquela que a gente teve a pendência. Quando a gente começou a analisar, gerou a dúvida, falou, então deixa para o final. Então vamos lá. Cabe ao Supremo julgar nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade os ministros de Estado? Sim, cabe sim. Também os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica? Também. Certo. Depois, lembrando sempre da conexão, tá? Quando a responsabilidade não pode ser conexo com o presidente, senão quando está conexo, o principal atrai o acessório, né? O presidente atrai o ministro e eles respondem no Senado. Depois, chefe de missão diplomática. Chefe de missão diplomática é direto no Supremo? É ou não é?
chefe de missão diplomática. Vai ao Supremo ou não? Vai ao Supremo, desde que seja missão diplomática de caráter permanente. Permanente. Faltou isso. E por fim, também o presidente da República. Se for crime comum, o presidente vai. Mas espera aí. E responsabilidade? Responsabilidade, o presidente responde lá no Senado Federal. Quem julga o presidente por crime de responsabilidade é o Senado, não é o STF. STF julga apenas crime comum, certo? Então cuidado com isso na hora da prova. Então a alternativa correta era apenas, deixa eu marcar aqui, apenas a alternativa B de bola. Trouxe para vocês um pouquinho do artigo 102. Então cabe ao Supremo julgar ADI de lei ou ato normativo federal ou estadual, ou ADC de lei ou ato normativo federal. C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, ministro de Estado, que apareceu, comandante da Marinha Exército Aeronáutica, ressalvado, né, conexão com o crime de responsabilidade do presidente, os membros dos tribunais superiores, do TCU e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Depois, habeas corpus, que é a alternativa correta, quando o ato coator for o Tribunal Superior, ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição. Depois, a ação em que todos os membros da magistratura sejam diretamente interessados e mais da metade dos membros de um tribunal sejam impedidos. E os conflitos de competência entre o STJ e qualquer tribunais superiores também vão ao Supremo. Até teve uma outra questão falando sobre isso, tá bom? Envolvendo o Justiça do Trabalho, tal, competência dela, entra aqui. Certo? Então matamos mais essa questão. E aliás, já estouramos bastante nosso tempo, mas foi legal, a gente viu com prudência, a gente viu com calma. O presidente da República só é julgado em crime de responsabilidade pelo Senado Federal. Fecho por aqui. Se tiver alguma outra dúvida, me envia mensagem no meu Instagram, @danlamonier, que a gente bate um papo. Vamos juntos na caminhada para você ficar cada vez mais forte. Concurso público é perseverança, é continuidade para você chegar e passar na prova. Um grande beijo, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.